Vamos ao vivo agora até o local do acidente que tirou a vida de uma pessoa agora pela manhã na BR-470 em Indaial, próximo ao limite ali com a cidade de Rodeio. O Pedro Mariano está comigo aqui ao vivo já. Qual é a situação de momento aí, Pedro, na 470 e as informações também? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral em toda a nossa região. Olha, agora há pouco a Polícia Científica esteve aqui no local para fazer a retirada do corpo de um homem de 30 anos, a única vítima fatal deste grave acidente que aconteceu aqui nas imediações do município de Indaial. Inclusive, o homem estava dentro deste carro branco e olha só o estado que ele ficou, completamente contorcido e destruído. Outras duas vítimas, dois homens, um de 53 e outro de 35 anos, foram conduzidos então ao Hospital Beatriz Ramos, aqui do município. De acordo com as informações que nós recebemos, esses homens foram encaminhados apenas com ferimentos leves. Um, inclusive, estava dentro daquele carro cinza lá, que é da mesma marca do carro branco. E como que tudo aconteceu? A colisão ocorreu aqui no... Pelo menos 3 veículos estão envolvidos neste grave acidente. E como que aconteceu? Este caminhão que nós estamos vendo ao vivo nas imagens estava carregado com farelo, produtos agrícolas. Ele estava indo em direção ao litoral na BR-470, quando aquele mob branco que trafegava e seguia em direção ao Alto Vale invadiu a pista contrária. Os dois veículos bateram de frente, o que obrigou a esta carreta também invadir a pista contrária de quem estava seguindo no Alto Vale do Itajaí e tombar aqui no terreno deste restaurante. O terceiro carro aparece na cena deste grave acidente de forma incrível, porque ele passou no meio dos dois veículos depois da colisão. E daí, claro, o carro ficou destruído, mas o motorista sofreu apenas escoriações leves. Esse carro branco, inclusive, tem placas de Blumenau. Deixa eu pedir licença aqui para o comandante Evandro para a gente conversar ao vivo. Sem problemas, comandante. Estava nada combinado aqui, já aproveitando a tua participação. Comandante, falar da situação aqui desse acidente, né? Nós tivemos uma vítima fatal, outros 2 que foram encaminhados ao hospital. Alguém foi encontrado nas ferragens? O estado de saúde dessas vítimas, por gentileza, seja bem-vindo à nossa programação e boa tarde para o senhor, comandante. Obrigado. Então, a gente, infelizmente, né, esse senhor que acabou perdendo a vida na hora da colisão, ele foi projetado, né? Então ele acabou caindo fora do seu veículo. E as outras 2 vítimas, né? Uma nós levamos ela imobilizada na maca, e a outra estava deambulando, né, caminhando na cena, então também conduzimos ao Hospital Beatriz Ramos, mas com ferimentos médios para leves, né, digamos assim, embora a violência biomecânica e do trauma foi muito grande. E somente esse senhor, ele não estava preso em ferragens, né, ele na hora da colisão ele foi projetado, estava ao lado do veículo, né, e aí, infelizmente, ele acabou perdendo sua vida. Comandante, analisando a cena desse acidente assim, do jeito que está, dá para afirmar ou não se o motorista do condutor deste carro branco estava utilizando o cinto de segurança? Então, claro, isso tudo precisa passar por uma perícia, né? Precisa passar realmente por um estudo, mas a impressão que nós temos, por 2 motivos, né? Um, que o cinto está intacto ali, e outro que ele foi projetado, né? A impressão assim de primeiro momento é que não estava usando cinto. Perfeito, muito obrigado pela sua participação, pelas informações de momento aqui. Agora, atualizando a situação do trânsito, Rodrigo, antes de devolver para o estúdio rapidamente para a gente mostrar como é que está aqui, ó. O trânsito está fluindo em ambos os sentidos aqui da BR-470 no município de Indaial, fluindo com uma certa lentidão, mas ainda assim fluindo com bastante tranquilidade. Isso porque, como a cena do acidente ele foi basicamente no acostamento, a BR, claro, tem alguns desvios, né? Algumas faixas foram invadidas por cones para que o trânsito pudesse fluir, mas ainda assim o trânsito está caminhando em ambos os sentidos, tanto Alto Vale quanto litoral. Eu volto contigo aí no estúdio, Rodrigo. Só para confirmar, Pedro, tem alguma obra acontecendo aí também, duplicação e tal, porque a grande questão é, né, se fosse duplicada não teria esse choque, né, de frente do carro com a carreta, porque a imagem é chocante realmente. PRF fazendo a apuração do local do acidente aí. Fala, Pedro. Rodrigo, esse acidente aconteceu no quilômetro 74 da rodovia, que
que é justamente o quilômetro onde encerram as obras de duplicação da BR-470. Eu vou pedir para o Eliezer mostrar que logo ao lado do trecho onde aconteceu este acidente, nós temos uma via, uma espécie de via marginal sendo construída que dá acesso ao bairro aqui de Indaial. Mas sim, é um trecho onde acontecem as obras de duplicação e onde encerram essas obras aqui no município de Indaial. Mas pelo vídeo que a gente teve acesso, Rodrigo, o motorista do carro branco, que acabou provocando todo este grave acidente, ele invadiu a pista contrária do caminhão que seguia em direção ao litoral. E aí sim, por conta disso, o acidente aconteceu e obrigou o caminhão também a tombar aqui no terreno deste restaurante aí. A princípio, nenhuma relação com a movimentação de máquinas ou com as obras que acontecem aqui no local. Eu conversei em off também com o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial. Ainda não dá para afirmar nada se o condutor deste carro branco também estava manuseando o celular enquanto dirigia. Mas fica o alerta, né? Se for dirigir, deixa o celular de lado, foca no trânsito, principalmente em um trecho de pista simples, onde nós falamos, porque esse acidente aconteceu logo depois do trecho já duplicado aqui em Indaial, onde o tráfego ele é obrigado a se afunilar e também fica nas proximidades da divisa ou dos limites entre Indaial e Rodeio. Que tragédia, né? Meu Deus, é muito forte ver essa imagem, né? E saber que tinha um homem de 30 anos ali dentro, corpo projetado para fora, podia estar sem cinto realmente, né? Agora isso vai ser apurado. O outro carro passa no meio, né, da carreta. E antes, na imagem que a gente colocou antes do começo do jornal, nem tinha percebido aquele carro no meio. Não conseguia nem entender direito, porque é muito rápido, né? E depois você vê que o carro vai passar no meio do carro girando e da carreta. Impressionante realmente esse acidente em Indaial hoje pela manhã, quilômetro 74 entre Rodeio e Indaial. Obrigado, Pedro Mariano.